Vamos falar para os leoninos agora, né? Porque leonino, qual é a primeira característica do leonino, né? Ele aparece, não é? Ele é um signo solar, ele é um signo que aparece, é um signo que, pelo lado bom, se equilibrado, pelo lado talvez um pouco em desequilíbrio quando a gente não sabe dosar, é um signo até que, de certa forma, tem uma elevadíssima autoestima, porém essa autoestima depende de quem está à sua volta. O leonino, muitas vezes, ele depende, no desequilíbrio, do aplauso do outro para conseguir ficar bem, né? Então, o leonino, ele é apaixonado, o leonino gosta de cuidar, o leonino se envolve, é um signo vaidoso, é um signo que não tem medo, né? O nosso signo solar é o grande signo de fogo também, é o grande rei, mas é um signo que muitas vezes, quase ninguém fala disso, mas o leonino, ele é um pouco apegado às pessoas que ele gosta e que estão à volta dele. E ele precisa que tudo e todos estejam muito bem para que ele também esteja bem. E mais, ele precisa ser reconhecido, porque ele faz muita coisa. O leonino é um signo que gosta de cuidar, é um signo que gosta de se doar, mas, por exemplo, ao contrário de um canceriano, que depois a gente vai falar, mas o leonino, ele gosta de ser reconhecido nessa ação dele. Então, muitas vezes, no desequilíbrio, isso é um problema, porque acaba comandando demais todo mundo, né, à sua volta. E quer ser o centro das atenções? Não só ser o centro das atenções, o centro das atenções também pela vaidade, mas não é só isso. Ele quer que todo mundo, de certa forma, siga um pouco as suas decisões, a sua prioridade, as suas vontades. Isso num desequilíbrio, tá? A gente está falando em grau de desequilíbrio. Num grau equilibrado é muito bom, porque ele cuida de todo mundo, ele gosta do bem-estar de todo mundo, mas sem cobrar nada. Mas num grau em desequilíbrio, ele vai cobrar. E aí a coisa pode desandar um pouco em relações. Eu concordo muito com o que a Michele falou agora dessa pergunta. Eu seria uma pessoa com a qual eu me relacionaria, mas mais do que isso, cabe uma segunda pergunta. O que o outro gostaria de ter de mim? Porque somos pessoas tão diferentes, e é por isso, sabe, Felipe, que eu uso a astrologia na terapia. Porque só dá certo se eu conseguir falar a língua do outro. Como o outro vai me entender, dentro das necessidades, características, como o outro vai me escutar. Então, sim, eu seria uma boa pessoa para me relacionar comigo, mas também, será que dentro das características do outro, eu estou sendo uma pessoa que não vou estar invadindo espaço, que não vou estar cuidando demais, que não vou estar tomando a frente, que não vou estar decidindo antes do outro. Então, cabe muito esse equilíbrio, essa ponderação. Tem mais, Mônica? Não? Ah, não, você tinha encerrado, né? Já foi. Ó, eu vou te falar, eu lidei recentemente com o leonino. Tá. E era esse leonino, nossa, e a descrição que você fez é assim, absolutamente perfeita. E eu pude analisar, eu tive conflitos, e eu pude analisar que havia esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio estava muito evidente. Mas, por outro lado também, o lado bom dele acolher e abraçar, eu vi isso tudo também. Nossa, a pessoa era um leonino assim. Acho que ela esqueceu todo o restante. Era leonino. Raiz. Porque às vezes você vai ter um ascendente. Às vezes acontece, tá? Eu já peguei gente que tem signo, ascendente e lua exatamente o mesmo. Nossa! Tem. Que loucura, nunca vi isso. E aí é complicado, porque aí é o que a gente chama do raiz mesmo, né? Existe. Bom, vamos pro perfume, gente. Pro leonino, tem essa coisa da vaidade, tem essa coisa da proteção, tem essa coisa, né, dessa liderança também. E para mim,
um perfume que tem tudo a ver com leonino. Esse eu não tenho frasco aqui, o feminino, né? É a linha no geral, mas eu vou destacar 2. É a linha J'adore. Gente, J'adore, pra mim, é a cara do leonino. Primeiro que a cara do perfume lá, a modelo do perfume é a Charlize Theron, né? Que é uma elegância há 30 anos. Eu não sei como consegue, né? É fantástico, né? O J'adore, ele traz essa coisa que eu acho que para ter essa liderança, para abraçar, você tem que ter essa coisa um pouco mais materna, liderança, né? Tem que ter uma maturidade para você lidar com essas personalidades e fazer. E para mim, J'adore tem tudo a ver com essa maturidade. Primeiro que ele entrega o jasmim, que é uma das flores mais maduras no sentido positivo da palavra mesmo, né? Que existe na perfumaria. Mas eu destacaria, para trazer, para você mexer mais com a vaidade desse leonino, eu colocaria o J'adore Infinissime, que é uma versão do J'adore que ele acrescenta ali a flor de tuberosa. A flor de tuberosa é uma flor que a gente chama de uma flor gorda, uma flor cheia, que preenche, e ela é mais doce que o jasmim. Então ela é mais sensual que o jasmim, tem um toque também, se eu não me engano, abaunilhado de fundo. É uma fragrância que pega aquela elegância, aquele domínio da fragrância e coloca assim com uma sexualidade assim absurda. Uma fragrância maravilhosa, J'adore Infinissime. Ela é um pouco mais jovem, né? Essa tuberosa traz isso. E para mim tem a cara. Para mim a tuberosa vem para trazer essa vaidade, essa coisa de gostar dos elogios que o leonino tem. É fantástico. E para o homem, eu coloquei um perfume que tem a ver com essa coisa do elogio, né? A vaidade do homem. Que aí eu coloco o Sauvage. Também de Dior. Por coincidência, eu coloquei um perfume de Dior. Por que o Sauvage? Pra galera do meio da perfumaria, é um perfume que já tá até um pouco assim, mas não podemos negar como esse perfume é o rei dos elogios. Ele é um perfume que ele tem notas picantes, pimenta de Sichuan, tem bergamota, tem noz moscada na versão Eau de Parfum. Esse é o Eau de Toilette, mas qualquer um, Eau de Parfum ou Parfum. O Parfum, cada versão vai ficando um pouco mais quente, mais sensual. Tem uma lavanda sensacional e tem para mim a nota que é a referência para o leonino, que vai trazer os elogios, que vai trazer essa coisa da sensualidade, que é a nota de Ambroxan, ou Ambergris. Quem já não ouviu aquela história do regurgitar da baleia? O perfume da baleia, né, que é uma nota que a baleia regurgita a coisas que ela comeu indigestas, cai no mar, ele mistura com o sol, com a água do mar, e o homem descobriu que aquilo vira uma pedra e tem um cheiro totalmente diferente, exótico e sensual, né? Afrodisíaco até. E esse perfume tem isso. Eu não quero o Sauvage, que muita gente tem. Pode utilizar também o Dylan Blue, da Versace, que tem essa mesma característica, tá? Porém, ele tem algumas diferenças. Então tem essa coisa de dominar, tem essa coisa de proteger, né? No caso aqui é bem masculino e tem esse lance dos elogios, perfume extremamente elogiado. Olha, 2 fragrâncias aqui assim já são clássicas da perfumaria e que muita gente adora. 2 fragrâncias lindas demais, assim, que chamam a atenção e brilham aonde chegam. Cara do leonino. Vamos lá, Leão. Então vamos falar um pouquinho de amor, né? Para relacionamento para Leão, tem o 10 de Pentáculos. 10 de Pentáculos é uma energia de família. É uma energia de conquista de alguém da família que acaba transbordando, né, e fazendo bem para todo mundo. Aí vamos pensar em conquistas materiais, né? Falando do elemento terra. É financeiro, projetos, trabalho, enfim. Só que aí, clarificando, vem o As de Espadas. Então, talvez seja o momento dos leoninos enxergar porque, como eu falei, essa conquista pode ser sua, mas pode ser do outro. Então, talvez seja o momento do leonino enxergar essa questão, perceber, ter essa mentalidade, né? Esse As de Espadas, ele fala muito, olha, de uma expansão, né? Um novo jeito de pensar, ou seja, com um pouquinho mais de maturidade. Então, é trabalhar
eu costumo dizer as crenças limitantes, porque às vezes, sei lá, eu não enxergo que o que é do outro também é meu, e vice-versa. Então, quando a gente está numa relação, a conquista que é do outro é minha, o que é meu é do outro, a conquista, né? Por mais que cada um tenha o seu dinheirinho, sei lá, no seu banco, vou dar esse exemplo. Quando a gente está junto, tá junto. Eu fico feliz pelo outro, né? E vice-versa. Então, é olhar essas questões do relacionamento, da família, de conquistas, uma coisa que acaba transbordando. Então, se você conquista algo, se você está bem, se você está feliz, você transborda. Então, tem aqui uma nova mentalidade que precisa ser trabalhada para os leoninos, né? E aí o leonino que fala, mas eu não estou num relacionamento, por exemplo, né? Já começa a trabalhar essa mentalidade, porque relacionamento, como eu sempre que eu falo de amor, eu gosto de falar de amor, não somente de relacionamento amoroso, de casal, mas de relacionamento, né? Eu sempre abro um pouquinho, porque tudo que a gente fala para o amor serve para as relações de forma geral. Então, olha, começando a trabalhar isso nas relações que você tem hoje, para depois você levar para um relacionamento que você tenha amoroso mesmo, né? Essa questão de compreender que tanto a minha vitória quanto a do outro é vitória das pessoas que estão conectadas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, para que, como que eu posso dizer? O leão não se... Tanto a questão de não se anular, né? Porque você estar bem... se você está com alguém, sei lá, que torce por você, porque o que eu tô falando para você serve para o outro, esse outro tem que estar bem quando você tá bem, sabe? Eu não sei se eu tô sendo clara, mas é uma coisa de assim, estamos juntos, então se você tá bem, eu tô bem, e vice-versa. É para todo mundo essa parceria. Então essa conquista, as conquistas de forma geral, quem torce por mim de fato, vai me aplaudir de pé, vai ficar feliz por mim. É mais ou menos essa coisa de trabalhar essa mentalidade, de compreender essa coisa nas questões materiais de conquista. E aí, vou só um pouquinho além para finalizar. Essas conquistas também, não vamos pensar só em dinheiro, em trabalho, vamos pensar na autoestima, no bem-estar. Aí a gente falando um pouquinho do material no sentido do nosso corpo, né? Que eu costumo dizer que é a nossa morada. Então, se eu tô com a autoestima boa, se eu tô feliz com as minhas... conquista de trabalho, de dinheiro, tudo quanto é conquista me deixa bem, falando em questões de autoestima. Então, olha também para esse lado. Você precisa se sentir bem. Você buscando realizações que te deixam se sentindo bem, com uma boa autoestima, você, leão, transborda nas demais pessoas com quem você convive. Então, olhe para você, sim, tá? Tanto para você, claro, o tarô sempre tem essa coisa de poder estar espelhado, tanto para você quanto para o outro, se você tiver uma relação, né? Entendendo que o bem-estar seu e o bem-estar do outro, os dois, é muito importante, tá? Trabalhar essa mentalidade aí. É isso. Então, Mi, só uma dúvida. Então, por exemplo, como o leonino ele acaba tendo essa necessidade de receber, né? Se ele faz alguma atividade, ele receber esse elogio, né? Ele precisa ouvir. Então, ele, vamos dizer, um aprimoramento dele, como você falou, seria ele não depender tanto disso e, de repente, fazer as coisas mais por ele mesmo e não para receber aprovação? Sim. É tanto ele fazer para não receber aprovação, quanto ele cuidar de si mesmo. Porque tem também essa coisa do leão, às vezes, tirar de si e aí quer o reconhecimento. Não, inclusive eu recebo muito cliente com essa mentalidade, com a seguinte frase, é sempre a mesma frase, Mo, que fala assim, pô, mas eu dei tanto, eu fiz tanto, as pessoas pegam o que eu dei e vão embora. Eu uso tanto isso. Aí eu falo para a pessoa o seguinte, eu vou te responder com essa frase, Fê, que eu costumo dizer para os meus clientes. Então, talvez você deu demais, porque você tem que entender o seguinte, aquilo que você dá para o outro, você não tem que dar até se esgotar. O que você dá para o outro, você não tem que querer de volta. O que você dá de coração. A vida devolve, não é o outro. Então, assim, claro que numa relação tem que ser recíproco, mas eu não tenho que esperar na mesma moeda. Às vezes eu dou abraço e a pessoa me dá beijo e por aí vai em tudo. Então o leão não pode se esgotar tirando de si e depois esperar que o outro
te nutra. Quem tem que se nutrir é você, Leão. É isso.